Bom, pessoal, é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou a Martina Eu sou Augusta. e hoje a nossa convidada é uma paisagista famosa em Teresina. Muito curiosa em conhecer sua experiência, Raila. Bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui participando dessa live com vocês. Gostaria de realmente desejar uma boa noite a todos os participantes, as pessoas que estão entrando. Fiquem à vontade, tá bom? Sejam bem-vindos também. E agradecer também pela oportunidade, né, de estar falando um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão. Fico muito feliz e grata. Que bacana. E aí, conta um pouco como você se tornou paisagista, como é que é a sua experiência, sua trajetória profissional antes de entrar no seu tema. Pronto, perfeitamente. Bom, eu me chamo Raila Souza, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Vou ficar olhando aqui porque eu estou com uma segunda tela, tá? E eu sou mestre em análise e planejamento espacial pelo Instituto Federal do Piauí. Possuo especialização na área de planejamento urbano e gestão socioambiental de cidades. Também tenho especialização na área de didática superior, né? E também em projetos de paisagismo, foi a última especialização que eu fiz. E atualmente, aqui em Teresina, eu atuo exclusivamente com execução de serviços de implantação, então estou ali no canteiro quase que todos os dias com os jardineiros, né, na implantação de paisagismo, tanto em áreas residenciais quanto comerciais, além de também prestar consultoria em nossas floriculturas aqui na capital. Nós temos 2 lojas aqui, e minha trajetória no paisagismo começou de forma muito prática, né, a partir da necessidade de oferecer esse atendimento mais especializado na nossa floricultura, a primeira delas, que é a floricultura Teresina, a primeira unidade, e com incentivo e a visão do meu esposo, Gilberto, decidi me aprofundar nessa área, né, e buscar uma especialização mais direcionada. Hoje já são 3 anos de atuação direta nessa área de execução de paisagismo e consultoria também, e posso dizer que a vivência no campo, o aprendizado em loco e a experiência diária, né, com o manejo das plantas, ampliaram muito a minha visão, não só como profissional, mas também sobre a relação entre as pessoas, os espaços, a natureza. E, mais uma vez, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco dessa trajetória e trocar experiências com vocês. Tá bom? Eu conheço o paisagista, devia ser chamado de doutor, né? Eu estou dando um curso aqui hoje, e hoje é o primeiro dia, porque cada obra que a gente faz é uma tese de doutorado quase, não é mesmo? A gente sempre tenta fazer uma coisa diferente, né, do que a gente já fez e acaba aprendendo sempre, né? Sim, correto, correto. Isso mesmo. Fui para esse caminho de pesquisa acadêmica, né? Comecei a gostar lá no mestrado, e esse ano, final do ano, certamente eu dei para o doutorado também, né? Nossa, a forma de olha também. Falhou um pouquinho o áudio. Ele perguntou se você dá aula também. Sim, atualmente eu estive ministrando, né, recentemente uma disciplina em um curso de especialização para uma turma de arquitetos, né, arquitetura e urbanismo, e estou aí aguardando as próximas oportunidades para ingressar de fato aí na área da docência. É um objetivo, né, uma meta, e aí por conta disso os estudos um pouco mais densos, ampliados para esse caminho. Entendi. Ah, Tá bom? Tá ótimo. e o Então, tema muito atual, né, velho? Hoje a gente vê a chuva causando tantos estragos em tantas cidades, não devia, né? sim, É tudo impermeabilizado, na verdade, você vê, e ainda estão construindo mais prédios, mais prédios, mais prédios. Só que a rua não alarga, né? sim, E sob os olhos do prefeito, do secretário de planejamento, secretário de obras, vai falando, vereadores, né? Todo mundo. E mesmo assim, eles não escutam muito a gente, né? Você também tem esse problema ou não? olha, Gustavo, eu acho que, assim, aqui nós temos uma escuta ativa, né? Acho que as grandes cidades, né, principalmente
capitais, geralmente elas recebem um olhar um pouco mais cuidadoso em relação às necessidades urbanas. E Teresina certamente tem recebido essa escuta, né? Eu percebo porque há um acolhimento grande em relação a nós profissionais, né? Não só da área da arquitetura, mas também das outras áreas afins que tratam diretamente dessa temática, e acredito que o único caminho é esse, que haja essa troca, que haja essa escuta, né, entre poder público, entre gestão e entre profissionais, os profissionais técnicos, né, que atuam diretamente, né, com essas demandas urbanas. Então, o caminho é único, é ter esse pacto, né, essa discussão mútua em prol de um único objetivo, que é a melhoria das cidades, né? Sim, bacana. E a política, você acha que atrapalha ou ajuda? Olha, a política é o seguinte, depende do ponto em que você trata do termo política, né? Porque se a gente for falar no sentido mais amplo, a arquitetura ela está inserida em um trabalho diretamente político, né? Porque nós trabalhamos para a cidade, nós trabalhamos para as diversas esferas que envolvem as políticas urbanas. Então, ser arquiteto, ele precisa necessariamente estar atento, né, a esses desafios dentro da política para que a gente consiga inserir também as nossas competências, né? Boa. Legal, legal. Mas a gestão da sua região, da política, é assim, são prefeitos novos, no sentido jovens, que já têm essa visão um pouco mais ampliada, ou ainda, com, né, perdão do exagero, ainda são os coronéis de antigamente, assim, já é uma geração nova. Sim, não é uma geração nova, tá? Já tem aí são pessoas, né, são gestores que já têm uma caminhada política muito ampla, mas nós passamos aí por uma defasagem muito grande aqui na cidade, né, com gestões anteriores. E a cidade ela vai caminhando assim com uma certa dificuldade, a gente sente, né, quando ela passa um tempo sem esse cuidado devido. Então a gestão seguinte, ela tem essa dificuldade, né, de colocar esse barco para fluir com mais amplitude aí no mar. Mas de todo modo, eu acho que é um trabalho coletivo, é um trabalho mútuo, né, que também envolve a sociedade civil e que há essa necessidade de discussão, de debate ampliado, né? Então, muito bom, ficamos felizes, né, de saber que isso está chegando aí também, né? Muito legal. Então, discutir esse tema, Martina, a escolha do tema, né, cidade esponja ou cidade de vidro, tem um pouco do papel do paisagismo na resiliência urbana crítica, surge, antes de tudo, dessa necessidade de refletirmos sobre os caminhos que as cidades estão tomando frente às mudanças climáticas, né, e aos eventos extremos cada vez mais frequentes. Então, durante o meu percurso no mestrado em análise e planejamento espacial, eu fui direcionada para o campo da pesquisa, né, como comentei anteriormente. Então, o que ampliou significativamente o meu olhar sobre o espaço urbano e suas dinâmicas. Então, esse processo me aproximou principalmente das discussões relacionadas às áreas verdes urbanas e às soluções baseadas na natureza, né, como estratégias fundamentais para essa construção de cidades mais resilientes. Então, trazer esse tema para a live também é uma forma de expandir o repertório, né, dentro desse foco de estudos que envolve a utilização do paisagismo não apenas como um elemento estético, mas como uma infraestrutura verde capaz de atuar diretamente na mitigação das temperaturas, no controle de drenagem urbana, na melhoria da qualidade ambiental das cidades. Então, ao propor essa reflexão entre cidades esponjas e cidades vidro, nós buscamos provocar esse olhar mais crítico sobre os modelos urbanos, né, que muitas vezes priorizam superfícies impermeáveis e soluções pouco adaptativas, né?
E acredito que é perceptível aí também na cidade de vocês. E em contraste com abordagens que valorizam a permeabilidade, né, a vegetação, os processos naturais, que são aí os grandes aliados no planejamento urbano, né? Então, esse tema não é apenas um tema teórico, mas ele está diretamente conectado à minha prática profissional e à necessidade urgente, né, de repensarmos o papel do paisagismo, do profissional paisagista como agente ativo na construção de cidades mais sustentáveis. É por isso que é bacana, justamente a nossa profissão, né? Eu não sou tanto paisagista, mas sou assistente do Gusto, justamente porque a gente tem essa oportunidade de fazer essa diferença, né? Muito, né? A gente aprende muito ali atuando com os outros profissionais que estão à nossa volta, mesmo que na maioria das vezes, em grande parte, talvez, algumas pessoas não tenham a formação específica, mas só em conviver com quem trabalha ali cotidianamente, certamente você desenvolve aí algumas habilidades também no campo, não é isso? Sim, com certeza. Então, vou Eu começar estou vendo, inclusive, assim. aqueles prédios todos envidraçados, né? Às vezes o sol bate ali, reflete no asfalto e chega até a derreter o asfalto, eu já vi em alguns lugares, né? E foi Isso, uma onda muito grande essa coisa de envidraçar os prédios. Não sei se essa onda ainda continua. sim, eu acho que a arquitetura em si, ela tem sofrido, assim, essa crítica mais atuante, né, em relação às propostas, às idealizações de projetos para as áreas urbanas. Ó, a gente, retomando aqui um pouco do que a gente estava falando, né, da minha missão aí em relação à profissão de paisagista, né, na minha área acadêmica, então, trazendo essa temática um pouco técnica, até, mas que de grande importância e relevância, tá bom? Tá. Conseguindo ver direitinho aí na tela de vocês? Sim, estamos vendo o famoso Fijian. Ah, perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho dele rapidamente, só por conta dessa conceituação aí da temática, tá bom? Então, falando um pouco o que é uma cidade esponja, né, para quem ainda não conhece, esse é um modelo urbanístico, na verdade, né, que ele é projetado para absorver, armazenar, limpar também, né, e reutilizar a água da chuva. Então, utilizando aí soluções baseadas na natureza para prevenir enchentes, mitigar inundações, né, que foi criado por esse arquiteto aí tão famoso e que perdemos ele recentemente, né, o Kong Jin-woo. E o conceito, ele substitui, né, concreto por pavimentos permeáveis, jardim de chuva e telhados verdes. Então, esse profissional tão emblemático e muito importante, né, ele tem aí um legado de projetos a serem aprendidos aí por todos os profissionais, né? Então ele propôs essa ideia de que as cidades devem aprender com a natureza e interagir com a água, né? Em vez de tentar contê-la apenas com concreto. Então o objetivo é fazer com que as cidades absorvam, que as cidades armazenem, que elas purifiquem e reutilizem a água da chuva, funcionando, né, como uma esponja para reduzir inundações. Eu trouxe um projeto dele, eu acredito que vocês devem de conhecer, que é o Via Verde do Rio Haikou. Então, esse projeto ele está localizado na cidade de Haikou, que é capital da província de Hainan, no extremo sul da China. E ele recebeu, né, premiação de honra ASLA de design urbano em 2025, prêmio de paisagem icônica da Cityscape em 2021. Então, esse projeto da Via Verde do Rio Haikou, ele frequentemente, né, associado ao conceito de cidade esponja, que foi desenvolvido pelo paisagista Congian, é um projeto de reabilitação ecológica urbana, né, que é localizado na China. Então, o rio principal da cidade, ele sofria há décadas, né, com poluição hídrica causada por esgotos e poluição difusa, né, proveniente do escoamento urbano e suburbano. E aí ele propôs nesse projeto alguns terraços. Então esses terraços eles são projetados aí como instalações de tratamento de água, né? Dois tipos de água fluem para a zona úmida que é tratada. Então
o escoamento superficial de fontes difusas, de poluição rico em nutrientes e o esgoto das vilas urbanas locais, que atualmente, né, não tem acesso ao sistema centralizado de tratamento de esgoto. Então, é um projeto assim, muito emblemático para que os gestores e profissionais técnicos do mundo inteiro possam conhecer e levar também como experiência, né, para as cidades, como projeto para as cidades. Então, esse projeto, né, dessa Via Verde, que é um sistema centrado na drenagem de águas pluviais, que foi denominado Esponja Verde, ele foi planejado para separar as águas pluviais do esgoto, né, de modo a integrar o rio e todos os seus afluentes, e áreas úmidas e todos os espaços verdes construídos, né, tem esse potencial de melhoria do clima. Então, a Esponja Verde, ela também está integrada a uma rede interconectada de passarelas de pedestres e áreas de lazer, né? Mais uma imagem. Por muitos anos, essas soluções, algumas soluções paliativas, né, foram tentadas nessa região de Raikou, como a construção de muros e comportas, como vocês podem ver aí nas imagens, né, como uma tentativa de controlar enchentes e marés, dragar o leito do rio. Na época também fizeram alguns plantios de flores, gramados, né, nas margens, mas todas essas medidas, elas foram insuficientes, né? E aí, em 2016, o governo de Raikou decidiu promover uma mudança, e aí, dessa vez, de forma holística e sistemática, né? Com esse projeto que constituiu a maior parte da infraestrutura verde planejada e projetada. Então, trazer esse exemplo para a gente tratar de cidades verdes, de cidades esponjas, para que nós, como profissionais e outros profissionais atuantes, possam estar ampliando, né, o seu repertório em relação a projetos e enquadrando certos tipos de planejamento no projeto das cidades, né? Muito bacana. E aí é o antes e depois, né? Está mostrando ali, ó. Isso, exatamente. Aí nessa imagem tem exatamente esse comparativo, né? E aqui uma imagem emblemática também, mas que nos causa aí um certo desconforto, né? Então, assim, quando a gente traz o exemplo da China para esse debate, é inevitável reconhecer que o país ele se tornou, na verdade, uma grande vitrine, né, de projetos voltados ao enfrentamento aí das mudanças climáticas. Basta dar um Google que vocês vão encontrar uma diversidade de projetos, né, desenvolvidos na China. Então, especialmente com a implementação das chamadas cidades esponjas aí pelo professor Ken Ji-yoon, e, ao mesmo tempo, existe uma contradição importante, né, que é preciso falar. A China ela ainda figura entre os maiores emissores de carbono do mundo, então, sendo responsável por uma parcela significativa das emissões globais. E esse contraste é interessante porque mostra que, mesmo em contextos de alta pressão ambiental, né, há investimento massivo em soluções urbanas mais resilientes. E é justamente a partir dessa leitura crítica que surge a reflexão sobre esse contexto, né? Então, essa reflexão no Brasil. O que podemos, né, de fato, aprender com essas iniciativas, né? Trazendo um pouco para esse contexto brasileiro, nós sabemos que a implementação de infraestruturas como as cidades esponjas envolve custos muito elevados, aí na casa dos bilhões de reais de investimento. E um nível de planejamento integrado que ainda nós temos, né? Um nível de planejamento integrado que ainda a gente enfrenta dificuldade em consolidar, né? Isso é fato. Então, há um histórico claro de atuação mais reativa do que preventiva. Ou seja, muitas vezes os investimentos acontecem após os desastres. Acredito que vocês percebem isso também, né? Então, após as enchentes, os alagamentos, os deslizamentos, e não na antecipação desses eventos, né? Então, de forma reativa e não preventiva.
E esse é um ponto central, né? Apesar de demandarem altos investimentos iniciais, essas soluções baseadas na natureza e os sistemas de drenagem urbana sustentável devem, né, ser entendidos como estratégias de prevenção. Então, em um cenário de aumento das chuvas intensas e eventos extremos, não investir em prevenção também gera custos e muitas vezes ainda maiores, né, relacionados à reconstrução de cidades, recuperação de infraestrutura e além dos impactos sociais. Porque se a gente for falar sobre o aspecto impacto social, né, é um aspecto sensível dentro desse debate, que é a dimensão social. Então, a implementação de projetos dessa escala, em muitos casos, exige, por exemplo, uma reconfiguração do espaço urbano, o que pode envolver a realocação de comunidades, e isso exige planejamento, políticas públicas bem estruturadas e, principalmente, sensibilidade social, para evitar também, né, esses processos excludentes. E, além disso, também, né, não podemos ignorar os entraves burocráticos brasileiros, né, que tornam a execução de projetos estruturantes mais lenta e complexa, com certeza. Então, ainda assim, esse não pode ser um argumento para a inércia. Eu creio nisso. Pelo contrário, né, reforça a necessidade de pensarmos soluções adaptadas à nossa realidade, talvez em escalas menores, né, mais distribuídas e progressivas, mas que caminhem na direção de cidades mais resilientes. Então, ao trazer esse tema, a proposta não é simplesmente comparar modelos, mas eu acredito que provocar essa reflexão. Quanto custa não agir, né? Quanto custa não agir? E como podemos, nós, profissionais, dentro das nossas limitações também, avançar na construção de cidades que dialoguem melhor com o meio ambiente, com as demandas sociais contemporâneas, tá bom? É um pouco do que eu trouxe aqui dessa experiência para vocês. Legal. Eu tenho visitado cidades, por exemplo, onde o prefeito quer me levar nos estragos que a chuva fez na cidade, né? Sim, Porque roda ponte, aquele barro que fica no centro da cidade, coisa e tal. Eu falei, prefeito, eu não quero ver o estrago, eu quero ver a causa. Aí, quando você sim, vai fora da cidade, você vê uma bacia, praticamente, de mais de 900 quilômetros quadrados, que sim, carregam, na verdade, a água da chuva, tudo para aquele rio, né? E aquilo lá vai acontecer, vamos dizer, ele manda o boleto para a cidade. correto. E, então, muitas vezes, vamos dizer, a cidade, como já está tudo impermeabilizado, não tem mais como fazer as esponjas, praticamente. Seria praticamente segurar essa água a montante, criando grandes piscinões, vamos dizer assim, para que essa água não chegue totalmente ali na cidade. No município de Uberaba, por exemplo, quando chove, quando não tinha o tal do piscinão ainda, Sim, eles tinham que colocar um gancho num prédio aqui, do outro lado da avenida também um gancho ali, e esticar um cabo de aço. Porque quando chovia, até os carros que estavam no estacionamento do subsolo, elas flutuavam e ia para a rua e ia lá embaixo. Então, sim. eles esticavam o cabo de aço exatamente para segurar os carros boiando ali. Ó. Você vê que coisa. Né? É um problema, né, Gustav? As grandes cidades brasileiras, elas ainda enfrentam aí diversos entraves em relação ao planejamento, principalmente quando há rios, né, no meio urbano. E acho muito difícil encontrar uma cidade em que não tenha um braço de um rio passando, né, pelas entranhas ali dessa área urbana. Então, são muitos aspectos teóricos, técnicos de implementação, de conhecimento, né, que envolve não só a capacitação do arquiteto, do planejador urbano, mas essencialmente de muitos profissionais, né, de uma multidisciplinaridade de áreas, de geógrafos, historiadores, socialistas, enfim, engenheiros, né, sanitaristas, de engenheiro florestal, de gestores ambientais. Então, são muitos profissionais
que as cidades precisam ter esse corpo técnico muito atuante, né, para lidar aí com essas diversas camadas que envolvem toda essa problemática. Uhum. A gente vê alguns casos assim, né? Porto Alegre, né? Que é aí que para mim apareceu pela primeira vez a palavra charrete, né? Que é um grupo de profissionais que se reúnem para fazer a busca de soluções, mesmo não cobrando, né? Por esses projetos, assim, é uma coisa bem bacana que a gente vivenciou um pouco mais de perto, né? Com o Takeda. Com Guilherme Takeda, né? Não sei se quem é da região que tenha vivenciado uma experiência similar e que está funcionando, pessoal. Alguém aí já conviveu com uma solução dessa? Dizer, Martina, que assim, no Brasil, essas soluções caminham a passos lentos, né? Sim. A passos lentos. Nós já temos alguns ensaios, né, nas nossas grandes capitais, metrópoles, como São Paulo, Curitiba, alguns avanços dessa temática, né, de soluções baseadas na natureza. Mas nós sabemos que ainda há um percurso muito extenso a ser percorrido. E, principalmente, né, para que a gente consiga também aprender a olhar para o que também é pequeno, as soluções que a gente consegue adaptar dentro da nossa realidade, né? Então, na prática do mestrado, quando fui a campo, eu fiz a análise de um corredor verde aqui na minha região mesmo, e dentro desse corredor nós elencamos, digo nós porque eu e a outra pesquisadora, né? Nós elencamos 8 pontos, né? 4 em que a gente fez uma pesquisa voltada para medição de temperatura e umidade, né? Em 4 pontos de áreas não vegetadas, que não tinha árvore quase nada, solo exposto e quase nada de vegetação. E numa outra parte desse mesmo corredor, em que a gente tem uma exuberância de árvores, pelo menos as que estão restando desse corredor, porque a população também vai sentindo a necessidade de ocupar essas áreas, né? Então, começa a montar um barzinho, começa-se a aparecer algum tipo de comércio, algum tipo de serviço, as pessoas vão começando a ocupar por conta própria. Então, esse meio vegetado, ele também vai se perdendo por conta disso. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente fez essa exploração de fazer esse comparativo dessa área que não tem vegetação e dessa outra área com vegetação. Qual o comportamento térmico em relação à temperatura, em relação à umidade, visto também que nós temos uma capital com extremos de calor o ano inteiro, praticamente, né? Sim. E aí essa pesquisa ela nos trouxe, né, à luz do conhecimento de como pequenas áreas, né, pequenos bolsões ali de áreas verdes ali nas comunidades, elas também vão surtindo efeito. Então, ainda talvez tenha-se essa visão, essa percepção de que há necessidade de um projeto grandioso, né? E não necessariamente. Às vezes, pequenas soluções no espaço urbano, a gente consegue também, né, a aplicação direta dessas soluções baseadas na natureza. É bacana. Quer falar, Guilherme, o seu texto aí para o pessoal ouvir? Olha aí, ó. Guilherme contribuindo. Você tem mais slide para mostrar também, né? Depois você mostra mais aí. O que eu tenho visto é a criação de obrigações para o retardo da água pluvial e algumas diretrizes mais genéricas, permeabilidade das calçadas, para novos loteamentos e empreendimentos. Mas, ainda assim, para essas ocupações futuras de loteamento e grandes empreendimentos, o diálogo político tem que ser muito forte para conseguir alterações de leis, o que os proprietários privados aceitem adotar como medida que aparente, entre aspas, não trazer o financeiro imediato. Aqui em Olambra, né, a gente também sabe que novos loteamentos têm novas regras, né? Então, você está com problema no microfone, tá bom, Guilherme.
Aqui também existem novas regras que, inclusive, hoje em dia, as prefeituras cobram do próprio empreendedor, né, que está fazendo esse loteamento, que ele banque muitas coisas que antigamente eram bancadas pelas prefeituras, né? Sim. Existe uma consciência, pô, o empreendedor está lucrando e não é possível que o município tenha que bancar essas infraestruturas, né? Inclusive, um loteamento aqui que chama Flor da Aldeia, atrás de um muro tem uma piscina enorme, natural, né? Um gramado, que é um buraco enorme. A gente viu isso muito em Ribeirão Preto também, né? Que são piscinões enormes, que quando não chove você não vê tudo, você só vê um verde lá, e quando chove absorve toda a água da chuva, fica um lago assim, né? Então, já é alguma coisa, né? Ainda longe do que é o ideal, mas já é alguma atitude, né? Sim. E também chamar atenção para esses grandes empreendimentos, né? Que os projetos, eles são nus. Eles são Você o quê? nus. Nus. Você não encontra, por exemplo, nada de arborização nesses projetos, né? É algo que é feito posteriormente à implantação, né? Sim. Percebe isso aí na região de vocês também? Alguém quer abrir essa pauta? Porque aqui a gente vive essa realidade. Os empreendimentos mais luxuosos, eles chegam, né, com uma certa imponência aqui na capital, enche os olhos da população, da sociedade civil, mas as mazelas vão ficando, né, porque devastam-se grandes áreas, né, para a construção residencial desses grandes loteamentos, e aí, aos poucos, esses moradores, eles vão ali fazendo, né, o seu paisagismo residencial, mas que não é, né, não é compatível com a necessidade de devastação que essa área recebe, né? Verdade. Aqui tem a parte do PP, né? Mas não muito mais que isso, né? Não Sim. muito mais que isso. Deixam grandes áreas, que é obrigatório deixar. São leis federais, né? Lei federal. Fora isso, não tem tanto assim, né? Tanto por cento de circulação, tanto por cento de área institucional, tanto por cento de área verde, né? Tudo isso tem lei federal que é normatizado para os municípios, eles têm que obedecer, na verdade, né? Mas vamos lá. A gente fez uma observação. Mas é isso, que bacana que você trouxe aí a experiência. Aí, ó. Geralmente, os municípios conseguem vincular essas demandas com licenciamento por meio de estudo de impacto de vizinhança, chama EIV. Porém, ainda que esteja previsto em lei, muitos municípios não conseguem regulamentar os empreendimentos que demandam esse EIV, pois a força dos entes privados consegue prevalecer quando consideram que as compensações vão exigir mais investimento. Ainda é uma briga constante, né? Não tem muito jeito. Verdade. Mas o bacana é que nós paisagistas, conseguimos ajudar nisso, né? Eu acho que já existe a conscientização, a valorização da profissão e do meio ambiente já ajuda a criar, né? Eu acho que se os paisagistas estiverem bem capacitados, eles podem, de gota em gota, fazer melhorar cada área que vão trabalhando, né, Raia? Sim, certamente. Você conseguiu, nesse seu projeto de mestrado, executar alguma coisa ou ficou só um projeto? Não, então, atualmente, a gente está expandindo, né, as várias nuances que a gente trouxe no projeto da dissertação para os artigos e para tentar ampliar um pouco essa pesquisa de uma forma mais prática, né, como seria, assim, a aplicação desse corredor verde, né, nessa área. Então, a gente está fazendo aí alguns estudos para tentar, né, levar esse estudo com um foco um pouco mais amplo em relação ao seu debate para os órgãos, né, de repente até acatarem esse projeto aí para Executar. Isso, para execução. Né? Porque isso seria muito bacana, né? Até mesmo em comunidades, né? Em periferias, né? Acho que são locais onde todo mundo ajudaria, né? Fazer isso e melhoraria a qualidade de vida. Sim, Bem correto. bacana esse depoimento.
eu estou também fazendo um serviço voluntário, né, na secretaria, numa secretaria aqui da cidade de Teresina. Então, faz sentido também, né, estar atuante para conseguir até dar voz àqueles que não têm voz, né, levar um pouco dessa linha de pesquisa para uma pauta executiva futura, né? Ah, legal, muito bacana, bem legal. Quer deixar seu contato, suas informações? Quer Sim, eu escrever no chat para o pessoal poder pegar com você? escrevo, vou deixar aqui, tá bom? O meu Tá Instagram, vendo? Nosso assistente Guilherme não acha isso no Instagram, né? Guilherme, ailasouza.arquipaisagista. Você vai me achar lá, tá bom? Digita aí no grupo, Vou, na vou chamada aí, para escrever o aqui no pessoal chat poder achar você. para vocês, tá bom? Tá Vou legal. escrever E aqui. você, aí, ó, ele acabou achando aí. Obrigada, Oh, Guilherme. olha que Valeu, legal. valeu. Só que ficamos ali, Ele até já compartilhou Abraão. aí, pessoal. Que ótimo, foi bem rápido. E aí, Martina, a E gente aí, também tem aqui em Teresina 2 floriculturas, né? Então, lá foi o berço, assim, dessa minha profissão como paisagista e, de certa forma, atuar diretamente lá com as plantas, vivenciar, traz também um senso crítico, né, e tecnicista muito forte, assim, para o desenvolvimento, né, porque a gente passa a conhecer exatamente o que dá certo na nossa região, o que não dá certo, às vezes até fazer essa comparação com a própria literatura, né, de plantas que a literatura diz que ela suporta um sol pleno, um sol direto, com a nossa realidade. Então, é muito interessante, né? Essa prática também, o paisagista que ele precisa, na verdade, né? Não é o que pode, não. Ele precisa ter essa prática nos viveiros, nas floriculturas, para poder compreender melhor também o que ele vai planejar, né? sim, sim. E quais são as plantas mais típicas de lá que normalmente não vai no resto do Brasil? Fora o Então, paneleiro, me apaixonei por ele, né? sim. Nós temos um mercado muito forte, né, em plantas que vêm de outros estados, por exemplo, aí de São Paulo, né, de Olambra. O mercado aqui ele é abastecido por plantas que vêm de Minas Gerais, Fortaleza, essencialmente São Paulo, né, é um dos grandes fornecedores aqui. Então, por exemplo, a gente tem algumas plantas que não suportam muito o nosso calor. A gente sente a sensibilidade delas, às vezes até no local mais sombreado, mas mesmo que ela receba esse impacto de insolação em algum momento, ela sofre muito, né? Então, tem, Sim. por exemplo, as empáticas, lírio da paz, né, que é muito sensível, isso, muito sensível também a qualquer vento, a qualquer raio de sol que ele pega, que ele não suporta, né? Uma insolação que chega aí em épocas de 40, 39, 40 graus de temperatura, certamente assim, são muitas, né? Alguns tipos de begônias, então são muitas espécies que eu poderia elencar. Lá no meu perfil do Instagram, eu sempre apareço falando algumas coisas assim da nossa realidade, de plantio, de cultivo, de algumas plantas que a gente recebe na loja, que elas se adaptam, que não se adaptam, até para que as pessoas também compreendam melhor sobre essa questão da adaptação das plantas ao nosso local, né? Mas a árvore símbolo de Teresina, Não ela comprei, continua sendo o caneleiro, falhou um pouquinho para mim. tá? A árvore símbolo de Teresina ainda é o caneleiro. Sim, a árvore símbolo é o caneleiro. Nós temos muitos exemplares na área urbana como um todo, né? Uma árvore muito resistente, de um caule robusto, né? Meio retorcido, assim. Canelado, E, como? canelado, né? Vamos dizer, cheio de entranhas. Isso, correto, correto.
E aí a gente tem, sim, muitos exemplares, né, dessa árvore aqui no meio urbano, mas ainda estamos caminhando aí com essa questão da preservação das nativas, né? No paisagismo em si, essencialmente, a gente utiliza mais, não tanto plantas nativas, porque, né, ela aqui tem essa questão da pressão comercial também, das floriculturas, né, dos viveiros, mas a gente já sente aí a gestão muito preocupada com essa amplificação do plantio em relação às nativas, né? Que bom, né? Que bom, vocês têm uma temperatura muito específica aí, né? Não dá para plantar as coisas de Ulambra, como você diz, né? Sim, certamente. E através da consultoria, a gente vai levando um pouco desse conhecimento de vivência mesmo, de plantio, de cultivo, de cuidado, né, para os nossos clientes. Mas você tem algum grande produtor aí, então, que abastece de plantas adequadas à região? Sim, a produção ela ainda é pequena para a necessidade e para a expansão desse uso, né, de nativas. Nós temos um mercado assim de pequenos produtores. O mercado ele acho que 80% abastecido por, né, produtores de fora, São Paulo, essencialmente, Minas Gerais. Talvez porque o próprio cliente ainda não tenha maturidade, né, de usar as plantas nativas, né? O cliente ainda olha na televisão ou em qualquer mídia e meio o que quer ainda as famosinhas, né? Sim, E a correto. reclamação, vamos dizer, que eu tenho visto ali por parte de quem abraça esses grandes projetos, é a falta de detalhamento dos projetos. Porque geralmente isso tem que partir do poder público, vamos dizer. O poder público exige um edital estritamente bem detalhado, né? Desde da abertura dos berços, da onde que vem esse material que sai do berço vai para onde, fica ali, é espalhado, não é espalhado, quantas retro tem que usar, quantos caminhão basculante tem que usar, as árvores, vamos dizer, da onde que vem, né? Sim. Enfim, falta muito, gente. Os projetos ainda são um pouco. O pessoal chama isso de projeto acadêmico, vamos dizer. Não tem. Tudo é muito bonito, tudo não sei o que lá, mas é que falta exatamente para elaborar o edital, o memorial descritivo. É ali que peca, na verdade, muita. Concorrência pública. É, aí que tá, né? Eles querem se Há um perguntar, mas modismo qual ainda, que é né? a quantidade de verba que eu tenho que selecionar? Quanto custa? A gente não tem essa resposta. Primeiro tem que fazer o projeto, depois fazer o memorial descritivo, depois fazer a cotação, e para o poder público não adianta entrar com uma cotação só, você tem que entrar com três, né? Ou até Sim. mais, quatro, cinco cotações diferentes, e depois abrir a concorrência pública, desculpe ali a minha voz, e, e esse pessoal tem que receber o projeto detalhadinho, 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 né? E aqui Muitas vem vezes eles sempre é mais exigem. técnica, né? Às É, vezes levou ao modismo ali adiante do projeto, nem sempre é o projeto mais técnico, mais centrado ali com as regras do local, com as necessidades ali local, tá? Às vezes é muito relativo ao modismo mesmo, né, do que se propaga em relação ao paisagismo, que a gente precisa quebrar um pouco, né? Isso dentro, como profissional, a gente precisa ser muito responsável, né, com o que a gente produz. Então, o paisagista ele precisa levar isso à risca também, né? Tá certo. Nada diferente, né? O que é que é aí, todo mundo está nesse trabalho, na verdade, de conscientização, né? infelizmente. E muitas vezes é melhor até se fechar um olho, né? Porque para não participar, não ser conivente de um outro crime, vamos dizer, um outro crime, né? Que não é ambiental, mas é do poder público. Mas, enfim. Sim. Vamos falar de novo ali com você esse tema tão importante e para o pessoal que está escutando a gente ali. Tomara que vocês não estejam cheios de espinhos pelo causa do ovo da Páscoa.
Espero que todos tenham tido uma ótima Páscoa com a família, com todo mundo. Olha aí, a Rosemary está comentando aqui, esquece da adaptação da planta, né, da coitada. Agora, a cliente coloca no chat GPT e vem com coisas mirabolantes, né? Tem mais esse grande desafio, né? Educar o cliente, que o que ele vê na internet não existe, né? Pois é. Exatamente. E principalmente compreender que aquela perfeição, ela é passageira, ela é momentânea. Há um determinado momento em que o seu paisagismo ele vai sim, né, Sim. atingir o ápice da floração, de maturação das espécies, mas assim como nós, seres humanos, elas também vão envelhecer, vão passar por vários ciclos, as folhas vão cair, e educar o cliente da contemporaneidade a isso é muito difícil ainda. Muito Sim, difícil, também. porque o que se vende é essa perfeição, né? Então, começa por aí. É isso mesmo, é isso mesmo. A Rosemary também concordou. É isso aí. Gente, muito bacana ter todos vocês aqui com a gente. Aprendemos mais um pouco com a Raila, né? Desejo muito sucesso para você, Raina. Obrigado pela live que a Larissa está falando. Parabéns pelo trabalho e boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, viu, Raila? Foi um prazer. Coração. Tá bom. Esperamos nos ver aqui em outubro, então. Tá bom? Um beijo. Congresso. Ah, Obrigada. Beijo, até mais. Congresso. Tá ótimo, pessoal. Uma boa noite. Até a próxima. Tchau. Obrigada, até mais. Até mais.